Olá, Caroline, Bruna, Thalita, Edilane, nós somos alunas do segundo semestre da musicoterapia e este vídeo é destinado à disciplina de experiências interativas em musicoterapia. nós retiramos um artigo da Revista Latino-Americana de Enfermagem que se chama Efeito da musicoterapia sobre o estresse em dependentes químicos. Esse artigo foi elaborado por profissionais da área da saúde, ligados à Universidade do Rio de Janeiro e ao Instituto Nacional do Câncer. Nesse artigo, eles relatam como que foi feito um experimento em dependentes químicos em estado de abstinência, utilizando-se da musicoterapia e o resultado desse experimento. Bom, o método foi feito em 2016, no Rio de Janeiro, numa instituição multiprofissional que tinha atendimento com os pacientes, tinham atendimento com psicólogo, psiquiatra e musicoterapeuta. O musicoterapeuta estava acompanhado de um violonista. A princípio, foram selecionados 28 pacientes, porém, de acordo com os critérios para a realização da sessão de musicoterapia, teriam que ser maiores de 18 anos, pacientes que não estivessem usando nenhum tipo de drogas, ilícitas ou lícitas, e também que não estivessem usando nenhum tipo de inibidores de cortisol, como por exemplo vitamina C e proteína whey, entre outros. E aí, conforme o musicoterapeuta selecionava uma média de 13 músicas, brasileiras, recebidas dos pacientes, eles faziam a sessão em grupo, uma sessão única que durou em torno de 120 minutos. A técnica empregada nessa sessão seria a de musicoterapia recreativa, onde o paciente tem a capacidade de transformar, interpretar e executar a canção inteira ou um trecho dela. Também teve outra técnica, que seria a técnica de receptiva, onde o paciente escuta a música enquanto ela está em execução. E ele tem a probabilidade, a possibilidade de se manifestar falando, verbalmente ou em silêncio. Isso aí. Para esse estudo foi usado um item chamado biomarcador cortisol, como recurso para fazer o diagnóstico desses níveis de estresse. Daí eu acho que é legal só explicar que no caso do cortisol ele é um hormônio considerado o hormônio do estresse, Então por isso que esse biomarcador cortisol, para analisar esses níveis, Então, foi coletada de todos os participantes dessa sessão a sua saliva, Foi utilizado um item chamado salivete, que diz no texto que é como se fosse uma espécie de cotonete, mas que é utilizado para essa finalidade, Então, esses cotonetes, esses salivetes, foram colocados sob a língua dos participantes por 2 minutos para fazer a colheita da saliva. Foram feitas duas coletas, uma 60 minutos antes da sessão e outra 120 minutos após, com o objetivo de depois ser armazenada e levadas para o laboratório para ser feita a análise depois desses níveis, Os valores adotados pelo laboratório foi de 0,252 UDL, e esse valor ele corresponde normalmente aos valores de cortisol que tem no nosso organismo no horário, no período das 18 às 20 horas, E esse é o mesmo período em que a sessão foi aplicada, Então, também teve essa ideia de fazer a colheita e aplicar no mesmo período para poder ter essa dimensão da mudança, Além da saliva, também foi coletado informações sociodemográficas, Então foi feita uma espécie de entrevista com esses participantes para saber a idade, o sexo, a cor, escolaridade e, fundamentalmente, qual ou quais drogas eles eram dependentes, Foram utilizados 2 tipos de análise, Numa primeira foi uma análise um pouco mais técnica, estatística, Então, com a distribuição de frequência simples, de acordo com a descrição
dessa população que estava sendo avaliada, analisada. E um segundo método foi realizada uma comparação desse nível de cortisol antes e depois da sessão através de um software, tá? Para esse método, o nível de significância notado foi de 0,05. É importante dizer também que esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí ficou concluído, né, com esse estudo, que a musicoterapia surte um efeito muito significativo nesse cortisol, né, cortisol salivar, que é o hormônio do estresse. E isso é muito importante porque o estresse é um dos motivos mais recorrentes, assim, sobre as recaídas, né, dos dependentes químicos. É isso aí. E como a Carol acho que já falou, né, foi uma sessão única, né? Então também aqui a gente entende que no texto eles tratam muito disso, né, de entender o efeito imediato da musicoterapia sobre esses participantes. Então acho que até por isso de estudo experimental, né? Então ser uma sessão única e conseguir ver o efeito de uma única sessão, assim, logo após, né, com essas medições e tudo mais. Então acho que nesse sentido, ao que se propõe, cumpriu, né? Sim, cumpriu sim. com o que se propôs. Beleza? É isso aí. Sim. Obrigada, Alice. Valeu. Valeu.